Muitos brasileiros que têm casa ou peruanos que têm casa me mandam mensagens ou me telefonam e uma dessas perguntas fala assim: a minha dúvida à parte é se é possível alugar a casa financiada? É um brasileiro que mandou isso, né? E se for possível, quais as vantagens e desvantagens? Entrei em um momento difícil e inesperado que já não posso mais sustentar o financiamento. Gostaria de ver a viabilidade de alugar a casa. Então, vou falar sobre este tema. Posso alugar minha casa financiada? Quer comprar casa no Japão? Procure JI Consulting. Quer vender sua casa no Japão? Procure JI Consulting. 24 anos atendendo a comunidade brasileira no Japão como despachante credenciado e 18 anos no ramo imobiliário no Japão. Muito obrigado por sempre assistir os nossos vídeos da JI Consulting. Muito obrigado. Eu sou Muto, Koji Muto, o presidente desta imobiliária, desta companhia, ou seja, desse grupo de imobiliárias. Então, se você quer saber mais o assunto, por favor, antes de telefonar, não me telefone, porque não vou atender telefone, mas mande mensagens primeiro, ou por favor, preencha formulário online e que eu posso responder. Claro que você pode mandar mensagens via WhatsApp e eu estou respondendo uma pergunta desse tema. Posso alugar minha casa financiada? Sim, um tema muito interessante e muitos brasileiros querem saber. Bom, comprou casa, passou algum tempo, ou seja, logo depois da compra e já está querendo ir embora para o Brasil, por exemplo. Não pode acontecer isso, né? Sim. E também tá difícil. Por quê? Porque muita gente colocou painel solar, comprou garagem financiada e acessórios, fence. Muita gente fez até fence juntamente com o deck. Então, só com isso, está devendo 4 milhões de ienes. Teto solar mais 3 milhões de ienes. Ordenca mais 1 milhão ou 1 milhão e meio. Então, tanta coisa. Tem gente que colocou bateria de energia também para poder gerar, para poder armazenar a energia gerada. Bem, tudo isso, se você depende de dívidas, é coisa ruim. Muita gente fala assim: preciso ir embora para meu país, mas tem financiamento de casa, teto solar, etc. Não posso deixar para lá, tá certo? E tem gente que fala assim: estou pagando no total 100 mil ienes por mês. Já é pesado, né? 100 mil ienes a dívida. Tem gente que paga muito mais, né? Bom, com 100 mil ienes, tem brasileiros que querem alugar minha casa. Eles querem morar na minha casa, alugar minha casa, pagando 100 mil ienes por mês. E Muto-san, como o senhor acha? Eu acho o seguinte: isso é muito ruim alugar. Bom, esse tipo de vídeo é para dar informações e para saber mais detalhes, por favor, não me telefone. Estou dando número apenas de receber mensagens, ok? Bom, este tema de alugar a casa comprada, eu já fiz esse vídeo mais ou menos completo, mas vamos olhar de outro aspecto para você ser mais informado, ok? Antes de fazer qualquer besteira. Primeiro de tudo, saiba. Regra número 1. Não pode alugar casa financiada, a não ser que o banco permite, mas você vê direitinho a cláusula que está escrito no outro lado do contrato de financiamento, ou seja, verso da folha do contrato de financiamento. Bem, gente, não pode acusar nenhum oficial do banco, quer dizer, nenhum agente do banco, nem muito menos imobiliária. Esse na verdade, todo mundo tem que ter como conhecimento em geral. Financiamento de casa é para você morar, você mesmo morar. E se não é para você morar, não sairia esse financiamento. Está ok? E muito menos se é para alugar, não sairia esse financiamento que você conseguiu. Esse financiamento que você conseguiu é unicamente para você ou sua família morar. E por isso taxa de juros é muito baixo e também
pode fazer por bastante tempo. Para fazer negócio, 35 anos, ou seja, 40 anos, nunca pode fazer isso. E também financiamento total também. Para um negócio não existe isso. Então não pode alugar casa financiada. Então saiba disso, tá? Qualquer financiamento de casa é financiamento de casa. A não ser que você está pagando juros de 4%, 5% anual, que a cláusula não fala nada. Mas é pior que quase ninguém, nem a agente da imobiliária, nem a agente do banco lê isso, essas cláusulas. Mas quando acontecer qualquer coisa, essas cláusulas começam a falar coisa muito dura. Você não pode alugar essa casa. Mas, Muto-san, como é que muita gente não sei, né? Muita gente aluga, está recebendo aluguel e com aluguel está pagando o pagamento de financiamento. Regra número 2. Com justa causa, pode alugar com permissão do banco por tempo determinado. Apenas com o aval do banco. Você vai até o banco ou você manda carta, você telefona para o banco. No caso de Flauta Sanjugo é um pouquinho mais complicado, mas pelo menos você pode dizer isso. Por exemplo, tá? Justa causa é que eu vou ser transferido para outra região. Né? Você é um técnico, você é um engenheiro, você é desenvolvedor de alguma coisa, software, por exemplo. Você vai ser transferido para tal lugar, ou você vai ser transferido para Estados Unidos, você vai ser transferido para Hokkaido, você vai ser transferido para Shimane, não sei onde, né? De Kyushu para Tóquio, não sei. Bom, você não pode continuar morando nessa casa. E nesse caso, já quer dizer, família toda eu vou ter que levar. Então, nesse caso, o que eu posso fazer? Aí você consulta para o banco, né? E o banco pergunta quanto tempo, né? Quanto tempo? 3 anos, no máximo 4 anos. Ok, então tá, só 4 anos. Durante 4 anos vamos fazer coisa especial. Nós vamos ficar sabendo, você assina aqui. Bom, aí você pode alugar, só que depois você, quando voltar a essa casa, por favor, fale isso. Durante esse período apenas você pode alugar a casa. Ok, com essa permissão do banco, pode alugar. Agora, pior, né? Muita gente ignora isso, simplesmente. E é pior que até imobiliárias ajuda também. Alugar, está pagando 90 mil ienes. Então vamos alugar por 90 mil ienes. Assim, desse jeito. Ou está pagando 80 mil, precisa ir embora para o Brasil 1 ano, por exemplo. Então durante um ano, quer dizer, sem tempo determinado, muitas vezes, né? Sem tempo determinado, faz esse tipo de aluguel. Ok, vamos para a terceira regra. Regra número 3. Se alugar, você perde direito de usar essa casa. O que é isso? A casa não é minha? Sim, a casa é sua. Agora, aqui no Japão tem um direito chamado senyuken. Senyuken é direito de ocupar algum imóvel. Não sei como se chama em português. É que eu conheço muitos termos judiciais. Por quê? É porque eu sou despachante credenciado. Também, muita gente acha que eu advogado, bengoshi. Não, de jeito nenhum. Eu não sou bengoshi. Por favor, não fale nada sobre isso. Não me pergunte se o senhor é bengoshi, porque muita gente acha que assim, né? Eu já trabalhei, que eu estou trabalhando ainda. Recuperei essa licença de Gyosei Shoshi, despachante credenciado, que tem que estudar bastante a lei, certo? E eu também gosto de estudar sobre as leis. Agora, você alugou, ok? Então, o inquilino tem esse direito de ocupar o seu imóvel, casa e terreno. Então, você não pode entrar mais nessa casa, sabia? Agora, pior, não, mas se eu falar, eu posso tirar ele, né? Porque por algum momento eu gostaria de ficar no Brasil. Mas futuramente ou meu filho, quando crescer, quer morar nessa casa. E nesse caso, eu posso usar a casa, né? Gente, esqueça disso. Esqueça isso. Se você alugou a casa, ok? Com contrato normal, tem que esquecer. Ok, eu vou explicar aqui. Se alugar com futsu no keiyaku, né? Normal, contrato normal. Se alugar, deve esquecer essa casa. A casa não é mais sua. A sua, você pode receber? Sim, você pode receber o aluguel. Você pode receber aluguel, mas sabe que
Quando você quer usar, você não vai poder usar. Você não pode tirar. Você não pode tirar o inquilino sem justa causa, ok? Sem justa causa o quê? Justa causa é que seu filho quer usar, seu filho cresceu e por isso. Mas, de qualquer forma, para tirar o inquilino, para terminar o contrato, tem que dar uma satisfação. Quer dizer, tem que dar uma bocada de dinheiro. 1 milhão, por exemplo. 800 mil ienes. Meus amigos receberam isso, japoneses. E também, eu também tinha que pagar bastante dinheiro. Bastante dinheiro. Senão o inquilino não tem dever de sair. Por quê? Mas o Muto-san, o contrato é cada 3 anos, não é verdade? Ou cada 2 anos, não é verdade? Sim, mas esse é contrato normal e renovável. E sabe que a lei protege sempre os inquilinos. Sabe por quê? Porque a lei protege os mais fracos. Os mais fracos. Inquilino e o inquilino dono. Quem é mais forte? É inquilino. Inquilino tem menos poder. Sempre. É mais, quer dizer, mais fraco. Então, a lei protege mais os inquilinos, tá? Então, aqui no Japão existe lei para proteger os inquilinos. Agora, se você não quer perder o seu direito, sua casa, você quer voltar a receber, voltar a usufruir essa casa, então você tem que fechar o contrato, desse tipo de contrato. Teiki shakuya keiyaku. Teiki shakuya keiyaku é que isso é o contrato por tempo determinado e não renova. Não renova. Tem que esclarecer isso na cláusula. Esse contrato não se renova de jeito nenhum. Pode colocar período de 3 anos. Tá? 3 anos e não renova. Não renova. Em vez de renovar, tem que fazer outro contrato. Novo contrato de novo período, ok? Mais 2 anos ou 3 anos. Só que não pode contratar. O inquilino pode descontratar, pode sair. Agora, o dono não pode dizer no meio desse contrato, você tem que sair. Quando terminar o contrato, sim, avisando algum tempo antes de que creio que não precisa avisar, porque esse é teiki shakuya, tempo determinado. Eu vou escrever aqui porque tempo determinado. Tempo determinado. Tempo, como o tempo é determinado, não renova mais. Não renova mais e quando terminar esse contrato, você pode voltar a usar essa casa. Bom, agora, gente, muita gente esquece de fazer isso, por isso quando quer voltar a usar, tem bastante problema, ok? Gente, eu queria apresentar uns 3 grandes problemas aqui, 3 grandes problemas, você saiba antes de querer alugar a casa, porque você conseguiu negociar com o banco, bom, você quer alugar agora, porque tem um conhecido que quer alugar minha casa, ok? Mas tem 3 grandes problemas. Se o inquilino for infiel no pagamento, é grande problema, certo? Se você está em outro lugar, você aluga porque você não pode pagar a casa, certo? Agora, grande problema, se inquilino não é casa dele, entende? É inquilino, é casa alugado. E aquela tendência é assim, não preciso cuidar bem, aí mesmo eu atrasando, não acontece nada comigo, e o dono não vai poder me tirar da casa. Então, se o inquilino for, a tendência é isso, tá? Se o inquilino for infiel no pagamento, não importa a nacionalidade, seja japonês, seja brasileiro, tem esse perigo, se o inquilino for infiel. Segundo, se o inquilino detonar a casa, já aconteceu isso. Finalmente, assim, depois de bastante negociação, finalmente o inquilino saiu da casa. Agora o dono olhando, está tudo detonado. A casa está toda detonada. Não tem condição de usar. Tem que gastar uma reforma muito grande ou para vender ou para poder continuar usando como casa. A tendência é isso, tá, gente? Não esqueça disso. Mais uma vez vou dizer, sabendo que o dono é brasileiro, ou sabendo que o dono está fora do país, ou sabendo que o dono não pode vir aqui frequentemente, sabendo que o dono está, então a tendência é isso. Gente, é claro que inquilino tem que devolver a casa como antes.
com o jeito de atrás, isso é Genjo Kaifuku, que chama, né? Genjo Fukyo, Genjo Kaifuku, como era antes. Então, papel de parede também tem, se estava limpo, tem que voltar limpo. Se arranhou alguma coisa, se abriu algum buraco, tem que reparar isso antes de devolver. Essa é a regra. Agora, problema. Ok, inquilino foi embora. Aí, inquilino foi embora para outro país e você não sabe onde está. Como faz? E mesmo você sabendo onde que é, se inquilino é incapaz de fazer isso, não tem dinheiro, não tem condição mínima para fazer alguma coisa. E antes, se esse contrato, se você não falou nada para o banco, esse contrato, é difícil você falar alguma coisa e ir atrás desse negócio. Se o inquilino detonar a casa, segundo problema, se o inquilino detonar, quer dizer, quando termina o tempo de alugar, o inquilino tem que arrumar a casa antes de devolver a casa, como era antes. Isso se chama Genjo Kaifuku, Genjo Fuki, que chamamos, né? Isso é regra, regra. Agora, muitas vezes o inquilino nem paga e vai embora e a casa está detonada. E quem tem que assumir? O dono que tem que assumir, ok? Para usar como casa, ou para vender, ou para alugar, de qualquer forma, o dono tem que arrumar. Que coisa! Isso dá bastante dor de cabeça, mas a maioria dos casos acontecem isso. E o dono morando bastante tempo, dá bastante tempo. Claro que as coisas quebram, mas quando passa bastante tempo, também o inquilino também não tem mais obrigação, não tem mais dever de arrumar e voltar como era antes, porque já passou bastante tempo, tem gastos. E o aluguel era caro, por exemplo. Aluguel era caro. Então, não tem. E o tribunal, mesmo você querendo levar para a justiça fala que aí você recebeu o valor suficiente. Mas não, eu paguei só simplesmente eu recebi simplesmente o valor para poder quitar a minha dívida, pagar, porque estava pagando 120 mil ienes. Então, aluguei por 120 mil ienes. Bom, mesmo assim, se o mercado fala que assim, essa casa só vale 90 mil ienes, então, 30 mil ienes você recebeu de lucro, quer dizer, acima da média. Então, de qualquer forma, a justiça também não vai te ajudar. Então, se o inquilino derrubar a casa, quer dizer, deixou bastante buraco, então, você tem que assumir isso, você tem que arrumar como o dono, dá dor de cabeça. E terceiro grande problema, se o dono não declarar o aluguel via Kakutei Shinkoku. O que é Kakutei Shinkoku? Declaração de renda, declaração de imposto de renda. Tá? Mas o que tem a ver? Eu não lucrei nada, simplesmente o que recebi, que o dono pagou financiamento no meu lugar, apenas isso. Eu não recebi nada, ao contrário, eu tinha que pagar imposto de casa. Então, isso na verdade, eu não recebi nada, ok. Mas, falei no outro vídeo também, mesmo que você não ganhou nada, tá? Financiamento é para coisa sua. O que você pode descontar, isso não é despesa. O que pode colocar como despesa é apenas juro, apenas juro e depreciação. Quanto à depreciação, um pouquinho complicado, não vou evitar, eu evito falar. Mas de qualquer forma, pouco, se você está recebendo 100 mil ienes de aluguel, então isso vai ser renda, mas mais que metade a renda. Então você tem que declarar essa porcentagem de renda, quer dizer, imposto é de acordo com a sua renda, por quanto você ganha. Aqui no Japão é gradativo, a porcentagem é gradativa. Se você está ganhando, está caminhoneiro, por exemplo, né, ganha bem, e ainda está recebendo esse aluguel, então tem que pagar bastante porcentagem sobre o aluguel também. E se você não declarar, assim, né, passando 3 anos, 4 anos, você acha tranquilo. De repente alguém denuncia. E fala, aí descobre, Receita Fiscal descobre que durante 4 anos você está recebendo aluguel. Então eles têm direito de ir atrás. Ou 3 anos, 5 anos, até 7 anos atrás eles podem ir atrás da Receita. Isso é regra. Mas se isso acontecer, aí
Tá acabado, tá? Acabado. Porque eles podem colocar o juro de até 35% sobre a parte atrasada, sobre a parte não declarada. Tem que tomar cuidado, não é brincadeira. A coisa de imposto. Gente, muitos brasileiros brincam com esse assunto. Acham que o governo não é nada, mas a receita é pior que Yakuza, tá? É pior que Yakuza. Isso eu tenho que deixar bem claro. Não é aqueles japoneses sorridentes educados. Educados sim, mas força você, obriga você a pagar até a morte, ok? Até depois da morte. Então, imposto não é coisa para brincar. Então, tenho aqui como conclusão: se pode vender, melhor vender. Bom, se tem chances de vender e quitar tudo, não perca essa. Quer dizer, se está difícil o pagamento, já está difícil o financiamento, pagar difícil. A maioria dos casos porque separou, a separação dos casais, o marido saiu, a esposa saiu e agora está difícil pagar. E mesmo assim tem gente que continua pagando assim. Recentemente tinha um senhor, já não é muito jovem, um senhor, eu estou chamando de senhor, né? E não é muito jovem, mas trabalhou depois que a esposa saiu, se trabalhou sozinho, assim, bastante grande sofrimento, mas finalmente conquistou e quitou tudo. Eu ajudei isso, quitei tudo. Agora está experimentando uma vida nova para poder juntar dinheiro. Mas o que é a vida? Porque, gente, eu sempre fui contra, tá? Eu sempre fui contra colocar painel solar, colocar garagem financiada. Sim, financiamento por pouco tempo não tem problema, mas bastante tempo, bastante juro, eu sempre fui contra. De qualquer forma, não faça nenhuma compra além da sua capacidade. Se você está comprando casa com o limite da sua capacidade, não assuma outro financiamento. Por mais que vendedores falam que vai compensar, vai entrar dinheiro, não acredite nisso, porque muita gente está sofrendo com pagamento hoje. Então, e as pessoas nesse momento, senhor, está pesado, eu preciso ficar livre dessa dívida. E querendo vender, não vende. Por quê? Porque a dívida é mais alta e você, praticamente o resto da vida, você tem que assumir essa dívida, ok? Mas tem, claro, que tem maneira de ficar livre, de alguma forma. Se você tem vivido uma vida honesta, sem mentira, claro que você tem chances de começar a segunda vida, tá? Então, nesse caso, por favor, mande mensagem para mim. Agora, conclusão, de qualquer forma, a minha conclusão é isso. Não pense em alugar. Agora, se você realmente for transferido por algum tempo, você depois pode voltar, depois vai continuar morando nessa casa, não por causa da questão financeira, não por causa do sofrimento, aperto financeiro, e você está indo para outro lugar para ganhar mais, né? E acha mottainai e a casa fica vazia, e o banco vai entender, por algum tempo permite você alugar a casa, mas só apenas um período, porque se passar bastante tempo, então isso já vai ser outra coisa, não é mais jutakulon, ok? Bom, muitas coisas eu estou falando aqui, não quero esticar muito tempo, mas por favor, se você está pensando em vender, por favor, mande mensagem para mim. Estou dando essa informação mais para isso, para divulgar a existência da nossa imobiliária, JI Consulting, que já atende quase todo o Japão. Muito obrigado, eu sou presidente da sua imobiliária de compra e venda no Japão, JI Consulting. Muito obrigado.